Bom dia, galerinha do oitavo ano. Estamos iniciando mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós iremos estudar sobre os números irracionais. É um conjunto que ele está disjunto dos números racionais, ou seja, eles não fazem parte dos números racionais, certo? E nós iremos ver mais para frente que ele é um conjunto, na verdade, bem maior do que o conjunto dos números racionais que nós estudamos até então, tá certo? Inicialmente, antes de nós iniciarmos o estudo sobre os números irracionais, para nós entendermos o que são de fato números irracionais, nós precisamos identificar o que é uma dízima periódica simples, tá? Como nós vimos, certo? O que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma de fração, ou seja, é um número que, mesmo tendo a sua forma decimal, ele pode ser escrito, ele pode ser determinado a partir da divisão de dois números inteiros, certo? Por exemplo, o seguinte número que está aí na tela, ele é um número racional. Por exemplo, 0,55555. Esses três pontinhos quer dizer que se nós continuarmos, esse número vai ser sempre o algarismo 5 após a vírgula, tá certo? Mesmo esse número tendo dízima, dízima periódica infinita, ou seja, que depois da vírgula você sempre vai ter uma sequência de números que se repete, certo? Você nunca vai ter uma quantidade finita de números. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A fração 1/4, certo? Ela é igual a 0,25. 0,25, ponto, certo? Mas nesse caso, 0,5555, o 5 ele está se perpetuando após a vírgula, está se repetindo continuamente, tá? Quando a gente tem esses casos, para a gente determinar qual foi a fração que gerou esse número, a gente precisa fazer um procedimento que a gente chama de fração geratriz, tá certo? Como é que a gente faz? Encontra a fração que gerou esse número decimal. A gente faz o seguinte: a gente olha quantos algarismos na sequência após a vírgula estão se repetindo. Por exemplo, aqui 0,5555, somente o número 5 está se repetindo após a vírgula. Então, o que a gente vai fazer? Como só tem um número se repetindo na sequência da dízima, a gente vai multiplicar por 10, certo? Então, quando a gente multiplica o 0,5555 por 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita, certo? O que o livro de vocês faz é o seguinte: ele chama esse número racional 0,5555 de x, certo? Quando você multiplica ele por 10, você está multiplicando os dois lados, então fica 10x igual. Quando eu multiplico 0,555 por 10, eu só desloco a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 5,55555, certo? Esse é o primeiro procedimento. Depois que a gente faz isso, a gente pega esse 10x igual a 5,55555 e subtrai, faz uma conta de menos, do valor que você tinha antes, certo? A gente faz a subtração do valor que a gente tinha antes. Então, 10x menos 1x, certo? A gente vai repetir essa letra x. 10 menos 1 dá 9, então 9 vezes essa letra x igual 5 menos 0 dá 5. E percebam que se a gente subtrair todos os números que estão à direita da vírgula, eles são iguais tanto para o número de cima como para o número de baixo, certo? Então vai ficar somente o número 5.
na conta de menos. Isso quer dizer que esse número que estava multiplicando a letra x, que é o 9, ele vai ficar embaixo do número do lado direito, certo? Então, a gente tem que a fração que gerou esse número racional, 0,55555, essa dízima periódica, né, é a fração 5 nonos, tá certo? Professor, e quando essa dízima periódica, após a vírgula, tiver mais de um número se repetindo na sequência? Por exemplo, no caso do 3,27, 27, 27, 27, 27 e assim por diante. Aí, nesse caso, cada número que você vai multiplicar os dois lados vai ser, vai ser uma potência de 10, em que o expoente vai ser a quantidade de algarismos que a sequência tem. Por exemplo, 3,27, 27, 27, depois da vírgula eu tenho quantos algarismos se repetindo? Quantos algarismos diferentes, distintos? Eu tenho dois, né? Eu tenho o 2 e o 7. Então, como a gente tem o 2 e o 7, certo? A gente só tem dois algarismos se repetindo depois da vírgula. 10 elevado a 2, 10 elevado ao quadrado é 100, certo? Então quer dizer que a gente vai multiplicar os dois lados, certo? A gente vai multiplicar esse 3,27, 27, 27, 27 por 100, tá? Mesma forma do exemplo anterior, o que, que o livro de vocês faz? Faz para encontrar a fração geratriz. Ele chama esse número racional 3,27, 27, 27 de y, nesse exemplo agora vai multiplicar por 100, porque depois da vírgula tem dois algarismos se repetindo, né, que é o 2 e o 7. Então vai ficar 100y igual o 3,27, 27, 27. Quando é multiplicado por 100, a gente vai deslocar a vírgula dois algarismos para a direita. Então ele vai ficar, depois do sinal de igual, 327,27, 27, 27 e assim por diante. Mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, a gente vai multiplicar essas duas linhas, né? 100y menos 1y, 100 menos 1 dá 99, repete a letra y, igual. Quando a gente faz a conta de menos subtração do lado direito, a gente tem que 327 menos 3 dá 324, tá? E quando a gente faz a conta de menos dos números à direita da vírgula, a gente vê que, como eles são iguais, vai ficar zero, né? Então vai ficar só a parte inteira, só 324. Isso quer dizer que a gente vai pegar esse 99 e vai colocar embaixo do 324. Só que 324 sobre 99 é uma fração que dá para dividir, certo? Se a gente dividir 99 por 9, a gente tem 11. E se a gente dividir o 324 por 9, a gente tem o 36. Então, a fração que gerou esse número 3,27, 27, 27 é 36 onzeavos. Bom, pessoal, agora a gente vai de fato começar a falar sobre o tema da nossa aula de hoje. O que são números irracionais? Por que, que eu tive que falar sobre dízimo periódica? Porque é o seguinte, quando vocês virem um número racional na forma decimal, com uma barrazinha em cima dos algarismos depois da vírgula, quer dizer que aqueles dois algarismos sempre vão estar se repetindo após a vírgula de forma contínua. Ou seja, esse número racional ele é um número decimal infinito, certo? Então, a gente tem, por exemplo, 0,45 é a mesma coisa que 0,45, 45, 45, 45 e assim por diante. Tá certo? Só que tem o seguinte, gente. Todos esses números que estão na forma decimal
certo? Que são números com vírgula, são números decimais, que tem uma sequência de algarismos que se repetem, como é esse caso do 0,45, 45, 45, certo? Eles são números racionais. Isso quer dizer que existe uma fração que, se você dividir o numerador pelo denominador, você vai obter esse número decimal. No entanto, existem números na natureza, né? Na natureza, que é uma representação empírica da matemática, certo? Que você não tem uma sequência de números que se repetem depois da vírgula. Ou seja, eles são infinitos depois da vírgula, mas você nunca tem uma sequência de números que se repetem. Ok? Isso quer dizer que esses números que não têm uma sequência de algarismos que se repetem depois da vírgula, eles não podem ser escritos em forma de fração, ou seja, eles não podem ser escritos na forma A dividido por B, em que o A é o numerador e o B é o denominador da fração, e os dois são números inteiros, com o denominador sempre sendo diferente de zero, certo? Esses números que não podem ser escritos dessa forma não são números racionais. Então, que tipo de números eles são? Eles são números que nós chamamos de irracionais, certo? Números irracionais são números que têm essas duas características. Eles têm um número infinito de casas decimais, ou seja, eles são números decimais, números com vírgula, que depois da vírgula, à direita da vírgula, você nunca tem uma sequência de números que se repetem, ou seja, eles são meio que aleatórios, certo? E essa forma de dizer que eles são aleatórios, ou seja, eles são números distintos um atrás do outro, é o que a gente chama de não periódicos, tá certo? O conjunto dos números irracionais ele é representado pela letra I, tá? I maiúsculo. Então, o número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita, é um número um número infinito à direita da vírgula e ele não tem período, ou seja, o próximo número da direita ele não vai repetir uma determinada sequência que vinha antes, tá? Por exemplo, são exemplos de números irracionais, alguns deles, né? Raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41, 42, 13, 56, 23, 73 e assim por diante. Esse númerozinho do meio, tá? Que é uma barrinha e dois tracinhos descendo, ele é um número que vocês vão ver muito na continuação escolar de vocês, certo? Essa letrazinha é uma letra grega e indica o número π, certo? P, I. O π, ele é um número irracional que aparece com muita frequência em medidas da natureza, em métricas da natureza, tá? E a gente vai estudar ele com muita profundidade, não apenas nessa série, como em séries futuras, tá? E um outro exemplo é o 1,70, 70, 07, 00, 07. Enfim, número irracional é qualquer número que depois da vírgula você não tem uma sequência de algarismos que se repetem, certo? E essa sequência é infinita à direita da vírgula. Bem, agora a gente vai ver como esses números irracionais eles podem aparecer na reta numérica, tá certo? Então, veja o que é que eu vou expor para vocês. A gente tem uma reta numérica dos números inteiros, certo? Zero no centro, à esquerda os números inteiros negativos, à direita os números inteiros positivos.
foi feito aqui, certo? Nós construímos um triângulo em que a base é do 0 para o 1, certo? E a altura medindo 1, ok? Então, se a gente construir um outro triângulo, então se nós construirmos outro triângulo em que a base desse triângulo é o lado maior desse triângulo vermelho, que tem base 1 e altura 1, a gente vai ter esse triângulo azul, certo? A base dele mede raiz de 2, a altura vai medir 3, é um número inteiro, e o seu lado maior vai medir raiz de 11. Se nós fizermos uma rotação do vértice desse triângulo azul para a reta numérica, a gente vai ter um arco que vai tocar nesse ponto P, e esse ponto P vai ter o mesmo valor do comprimento, certo? Do lado maior desse triângulo azul, que é a raiz de 11, negativo. Por quê? Porque esse ponto P está à esquerda do zero, então ele é um número negativo. Ok? Falar um pouco sobre números irracionais de geometria, tá certo? Lembra que eu falei sobre o número π? O π, ele é um número que aparece com muita frequência nas medidas da natureza, certo? Primeiro, porque ele é a divisão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá? Relembrando, nós estudamos, vocês já estudaram a figura geométrica plana círculo, tá? Em que essa linha, a linha do círculo, a gente chama de circunferência, certo? E toda a região de dentro delimitada por essa linha é o círculo, tá? Se a gente pegar o centro da circunferência e ligar com qualquer ponto em cima da circunferência, a gente tem uma medida que a gente chama de raio da circunferência, tá? Ok? Então, como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? Ou seja, como é que a gente calcula o comprimento dessa linha que delimita o círculo? É 2 vezes o π, que é o número irracional que eu apresentei, vezes a medida do raio. Só que o diâmetro, né, é quando você traça uma reta dentro do círculo, passando pelo centro da circunferência, o diâmetro é 2 vezes o raio, porque tem que passar pelo centro da circunferência, tá? Então, se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, a gente vai dividir o 2 de cima com o 2 de baixo e o raio de cima com o raio de baixo da divisão, certo? Então, só vai sobrar quem? O π, certo? Que é aproximadamente 3,14, 15,92 e continua, né? A sua dízima não periódica. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que se você pegar qualquer circunferência, se você medir o comprimento da sua circunferência e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai dar o valor aproximado do π, certo? Isso é uma coisa assim fantástica, porque não importa o tamanho do raio, né? Certo? A circunferência, a circunferência sempre vai ter essa essa razão, certo? Essa razão de crescimento, tá? Em relação ao raio. Então, sempre que você pega o comprimento da circunferência e divide pelo seu diâmetro, vai ser igual ao π. Se você quiser calcular, por exemplo, a medida da área do círculo, toda a área da região de dentro do círculo, você também vai precisar do π. Por quê? Porque a medida da área do círculo é o π vezes o raio
ao quadrado. Então você pega o raio da circunferência, eleva ao quadrado e multiplica pelo π. Esse u elevado a 2 indica a unidade quadrada diária do círculo, tá? Então, assim, se o raio for em centímetros, a unidade de medida é centímetros quadrados. Se for metros, é metros quadrados e assim por diante. Por fim, pessoal, para terminar, eu vou falar sobre o número de ouro, certo? Que é um outro exemplo também famoso em geometria de número irracional, tá? Ele é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, que é aproximadamente 1,618 e continua a sua dízimo não periódico, tá? Onde é que esse número aparece? Tem alguns triângulos que nós chamamos de triângulo de ouro, certo? São triângulos que têm são triângulos isósceles, certo? Ou seja, ele tem dois lados iguais, dois ângulos iguais. E são triângulos cujos ângulos internos, certo? Medem 36, 36 graus, 72 graus e 72 graus. Vocês lembram que se a gente somar os três ângulos internos de um triângulo, a soma sempre tem que ser igual a 180 graus, tá? Então, o que é o triângulo de ouro, né? É aquele triângulo que, se você dividir um dos lados laterais pela base desse triângulo, essa divisão é aproximadamente o número de ouro, que é 1,618 e continua, enfim, continua, né? Onde é que nós encontramos esse triângulo de ouro? Se a gente tiver um pentágono regular, certo? Então, se a gente tiver o que é um pentágono? É uma figura de 5 lados. E a gente ligar todas as suas diagonais, certo? Vocês viram, também estudaram diagonais com o professor Jonas, né? Se a gente ligar todas as suas diagonais, a gente vai ter uma estrela dentro desse pentágono, tá? Então, dentro a gente vai ter um pentágonozinho menor e vamos ter também 5 triângulos, tá certo? Esses 5 triângulos, todos eles serão triângulos de ouro, tá? Então, para você ver como o número de ouro, esses números irracionais, eles aparecem com uma perfeição de simetria muito grande dentro da natureza. E como exercício domiciliar, vou deixar essas questões 2 e 3, a página 59 para vocês, tá certo?